Fala galera, na última aula a gente aprendeu aí o que é uma branch, né? Como que funciona as branches no Git. E nessa aula a gente vai falar de dois assuntos importantes, né? O primeiro deles são as features e o segundo assunto, pessoal, é o Git merge, tá? Então, começando pelas features, pessoal, uma feature basicamente é como se fosse uma branch que tem uma funcionalidade específica, tá? Quando a gente criou a branch develop, o que a gente fez? A gente criou a partir da nossa branch master, né, que é o nosso código final. Então, praticamente ele fez um clone desse código e criou essa branch aqui develop. E com as features vai ser o mesmo processo, só que ao invés da gente fazer isso direto da master, a gente vai criar uma branch a partir da nossa branch develop. E aí, para a gente entender, eu vou trazer uma situação bem simples. Numa empresa, pessoal, eu tenho aí o Pedro e a Maria. O Pedro e a Maria, ambos, eles vão precisar mexer aqui nesse arquivo index.html, tá? O Pedro ele vai ter que inserir um H2 e a Maria vai ter que inserir um H3, tá? Então, vamos ver como que funciona isso na prática. O Pedro ele vai criar uma feature só para inserir o H2. E sabendo que ele está aqui na develop, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um git checkout -b, porque ele vai criar essa branch, tá? E ele vai passar aqui feature, tá? Barra e vai colocar o nome dessa feature. Então ele vai colocar aqui, por exemplo, subida tag H2, beleza? Feito isso, o Git já vai mudar, né? Ele vai sair aqui da branch develop e vai aparecer aqui feature subida tag H2 do Pedro. E aí o Pedro vai lá no index e vai criar lá um H2 passando um texto qualquer. Ele vai colocar olá mundo. Feito isso, ele vai adicionar, né, o arquivo ao Git. Agora ele vai commitar esse arquivo. Ele vai colocar o seguinte texto: inclusão tag H2, beleza? E agora o Pedro vai dar um git push, né, para mandar essa informação. O Git vai falar que o caminho certo é esse, né? Então ele vai copiar e colar. Beleza, o Git está processando a alteração do Pedro. Pronto, pessoal. Agora a inclusão do H2 está apenas na feature do Pedro, né? Se eu voltar para develop, para a gente voltar é muito simples, é só dar um git checkout develop. E note, pessoal, que eu não preciso dar "-b", tá? Porque o "-b" é quando eu quero criar a branch. Como a branch develop ela já existe, eu dou apenas um git checkout develop. E aí a alteração do Pedro já some e fica apenas o H1, como é de se esperar, né? Agora, galera, a Maria também vai criar aí uma feature, tá? Então ela vai, a partir da develop, ela vai dar o git checkout -b e ela vai criar aqui a feature como inclusão tag H3. Beleza? Criou a branch dela, então ele já mudou aqui. E a Maria, embaixo do H1, vai colocar o H3, né? E o texto dela vai ser olá mundo 2. E também, pessoal, a Maria vai precisar adicionar, né, os arquivos ao Git. Então ela vai dar um git add ponto, ela vai dar um git commit, né, -m, passando aí inclusão tag H3, tá? A mensagem aí que ela quiser. Então beleza, ela commitou, né? E agora ela também vai dar um git push. E o Git também vai pedir para ela colocar essa mensagem aqui, tá? Então ela vai lá com o botão direito copy e botão direito paste, né? Copiar e colar. Beleza, galera. Agora tanto a feature da Maria quanto do Pedro estão ok, tá? Então agora eu vou voltar para minha branch develop, né? Então eu vou dar aí um git checkout develop. Beleza. E não tem nem a alteração do Pedro e nem a alteração da Maria. Só que agora, galera, como que eu faço para unir essas duas features na minha branch develop, tá? É aí que vai entrar, pessoal, o Git merge. O Git merge, ele praticamente vai unir essas duas branches que foram desenvolvidas, né, com funcionalidades específicas para a minha branch develop. Então, sabendo que eu estou aqui na minha branch develop, eu vou dar aqui agora um git branch. E a gente já vai ver, né, que tem aí a feature inclusão tag H3, né, e tem aí a subida tag H2 do Pedro, beleza? Então, primeiro, pessoal, eu vou subir a alteração do Pedro, tá? Que é a subida tag H2. Então, para isso, né, estando aqui na minha develop, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um git merge e antes de dar o git merge, eu quero que vocês reparem aqui no H1, tá? Embaixo dele vai aparecer a alteração do Pedro quando eu finalizar o meu merge. Então eu vou dar aqui um git merge e vou colocar exatamente a feature do Pedro, tá? Que é feature barra
subida, tag, H2, tá? Vou dar o meu Enter e olha que bacana, a alteração do Pedro, pessoal, já consta aqui, né, na minha branch develop, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a inclusão tag H3 da Maria, tá? Então eu também vou dar um git merge e vou fazer o seguinte, eu vou dar um git merge e vou colocar exatamente a tag da Maria, que seria aí a feature barra inclusão tag H3, que é esse cara aqui, ó, tá? Beleza. Só que quando eu der o Enter, pessoal, olha o que vai acontecer. O Git ele vai reclamar porque ele está falando o seguinte, olha, duas pessoas mexeram no mesmo arquivo, tá? Então ele já vai entrar no que a gente chama de conflito, tá? Eu tenho uma aula que eu vou fazer, pessoal, só explicando como resolver conflitos, beleza? Mas nessa situação, o que eu poderia fazer para resolver isso? Simples. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Accept Bot Changes, ou seja, eu quero aceitar ambas as alterações, beleza? Então eu vou clicar aqui, aceitar ambas as alterações, só que como ele mudou a develop, eu vou precisar commitar esse cara também, então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar, tá? Ou eu poderia vir em File, Save, beleza? E agora, pessoal, estando aqui na minha develop, ó, eu vou fazer o mesmo processo, então eu vou dar um git add, ponto. Vou dar um git commit -m e vou colocar assim, ó, alteração Pedro e Maria. E por último, eu vou dar um git push. Feito isso, pessoal, pronto, agora ele comitou tanto a alteração aí do Pedro quanto a alteração da Maria, tá, galera? E aqui ele ficou em vermelhinho, basicamente se eu der um refresh aqui, ó, ele já some aquele errinho que tava, tá? Então eu vou até fechar e abrir de novo, ó, e vocês veem aí que eu não tenho mais nenhum erro. E agora, pessoal, eu tenho tanto o meu H2 que foi feito na feature do Pedro, quanto o H3 que foi feito aí na feature da Maria. E se eu for lá no meu Git, pessoal, e der um refresh, olha que bacana, a gente já consegue ver essas alterações, tá? Então aqui na minha branch develop, ó, se eu for aqui no meu index.html, eu já tenho o meu commit, né, alteração Pedro e Maria. Então se eu clicar agora no meu index, olha que bacana, a gente já tem aí o H2 e o H3. Então o conceito das features é muito bacana porque a gente consegue, né, criar branches com funcionalidades específicas e cada um trabalha numa branch e no final de tudo a gente liga esses caras e joga aí para develop. E uma vez, pessoal, que tudo tá bonitinho aqui na develop, aí a gente faria o git merge para a master, que seria o mesmo processo que a gente fez aí das nossas features para develop, beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí e gostado do conteúdo. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.